CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia, Bruno. Não podemos deixar de comentar a ausência de dois candidatos no debate promovido pelo Grupo EP, com transmissão aqui pela CBN, que acabou virando, na verdade, uma entrevista com uma candidata apenas. Bruno. Pois é, né, Sandra? Você sabe que ontem estive com o Marco Larizo, né, inclusive aí repercutindo o pré-debate, depois o pós-debate, acompanhamos, na verdade, toda a entrevista, porque o debate em si acabou por não se realizar, né? E aquela história, Sandra, que eu insisti ontem e que trago aqui à tona para o nosso ouvinte também pensar conosco. Quando você tem as pessoas que se ausentam, elas permitem que os demais construam a narrativa a respeito do que elas entendem que é prioritário na política local, a respeito dos principais problemas, e que, portanto, de alguma forma não tenham o contraditório. A candidata ontem, por exemplo, em relação ao que aconteceu em Americana, né, ou seja, de como ela está fazendo a leitura de Americana, ela colocou como um dos principais pontos a dimensão do saneamento, né, que para ela vem sendo extremamente problemático. O município tem sofrido já faz um certo tempo, inclusive foi alvo de comissão de estudos, de uma série de outras intervenções que tentaram ser feitas, a fim de algum modo melhorar essa situação. Ela prometeu, inclusive, que se vencer as eleições vai ter que fazer um investimento milionário com prazo a perder de vista, buscando parceria com o BNDES e outras tantas instituições. E aí o que acontece? O atual mandatário, Chico Sardelli, que é o prefeito, não teve aí para defender, falar a sua versão das coisas, que ele entende, como ele vê essa situação, né? Ou seja, quem esteve é quem controlou a narrativa da discussão e do debate, e, claro, está repercutindo também em cima disso, inclusive pelas redes sociais, que a gente sabe que uma das estratégias que os candidatos têm utilizado muito é isso, né, Sandra? Participa de programas de rádio, de televisão, faz recortes daquilo e depois manda para as redes sociais a fim de gerar seguidores aí e mobilizar o pessoal. É. E, infelizmente, a gente não conseguiu ampliar, nesse caso, né, o debate e conhecer das propostas, porque muitas vezes também vira um embate, né, Bruno, assim, entre os candidatos e pouco das propostas mesmo para o planejamento de governo. Pois é, e aí fica um nível assim que é uma coisa bem ruim, né, Sandra, quando a gente acaba descambando para esse lance muito mais dos ataques do que das propostas, né? Às vezes a gente até pensa assim, mas as pessoas não estão tão preocupadas assim em ouvir as propostas, as pessoas querem mais ver quem tem mais capacidade ou menos capacidade. Eu discordo um pouco, para falar a grande realidade, porque está todo mundo sofrendo perrengue no dia a dia. Se o transporte não funciona, vai repercutir na cidade. Se o buraco na rua está incomodando, às vezes aí pode até gerar um prejuízo financeiro para você com o seu carro, isso tem a ver com decisões políticas da Câmara e do Poder Executivo. Se falta, por exemplo, medicamento no posto de saúde, pode ser algum aspecto da gestão pública. Então, assim, acho que as pessoas estão muito mais ligadas e elas querem, de alguma forma, ter não só uma resposta que seja suficiente, mas uma ideia, um plano que pareça ser cada vez mais razoável a fim de enfrentar e de que, de algum modo, elas possam ser seduzidas por isso, né? Entender que é uma alternativa viável. Quando os candidatos não fazem isso e ficam só explorando o menos pior, você gera o que há de pior também nas pessoas, né? Que é aquela ideia de tentar levar a simpatia através do ódio, da raiva, né? Em relação ao outro. Ou seja, é algo que no limite vai desconstruindo a política cotidianamente. Tem, infelizmente, muitos candidatos que jogam com isso, tem pessoas que apostam nisso, mas aí é cada vez mais caminhando rumo a um abismo, viu, Sandra? Bruno, essa semana a gente falou um pouco sobre a importância do eleitor estar atento às propagandas ou às irregularidades também em relação à propaganda, e as cidades aqui da região metropolitana de Campinas somam mais de 300 denúncias de propaganda eleitoral irregular, né, Felipe? É isso, os dados são do Pardal, né, ou do Tribunal Superior Eleitoral. Esses números a gente pegou agora de manhã, 349 denúncias. O dado leva em consideração as denúncias cadastradas a partir de 16 de agosto, quando foi publicada a portaria sobre a utilização do aplicativo. Campinas é a 11ª cidade com mais reclamações no aplicativo Pardal, isso aqui no estado de São Paulo, tá? São 75 reclamações, segundo os dados que foram atualizados hoje. Por outro lado, 5 cidades da região metropolitana não têm registro ainda de denúncias. São elas Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. São ferramentas que estão à disposição, né, do eleitor para essas
irregularidades, e tem mais também outras ferramentas, inclusive lançada por pesquisadores do Rio de Janeiro em parceria com a Unicamp, uma plataforma que coloca à disposição de todos a possibilidade de ter acesso aos planos de governo de todos os candidatos a prefeito de todo o país, isso desde 2012. Convido você também, Bruno, e os nossos ouvintes a acompanhar mais detalhes na reportagem do Lucas Neri. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolveram um site que reúne cerca de 60 mil programas de governo de candidatos a prefeito, cobrindo o período de 2012 a 2024, em todos os municípios do Brasil. Além de disponibilizar os documentos completos, a plataforma Votaí utiliza a inteligência artificial para destacar os temas mais recentes em cada programa, como explicou Nara Salles, uma das coordenadoras do projeto, durante entrevista ao estúdio CBN. A gente fez uma raspagem desses programas que esses candidatos registraram no TSE e depois a gente utilizou a inteligência artificial para ler esse volume de documentos, que é enorme, né? A gente não conseguiria ler um por um, infelizmente, e para dizer para a gente quais temas tem ali nesses programas, né? Então, essa é a parte que a inteligência artificial atua aí nessas ferramentas. Criada em colaboração com pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a URJ, a ferramenta tem como objetivo facilitar o acesso às informações essenciais para a escolha do voto, divulgar amplamente os programas de governo, incentivar o engajamento político e aproximar os eleitores das propostas dos candidatos, como conta Nara Salles. E não só pela reunião dos documentos, mas também porque a gente, ao construir essas ferramentas de busca e permitir a comparação, isso facilita muito para o eleitor, né? Então, ele pode ir lá ler o programa, mas ele também consegue pedir algumas análises sobre o conteúdo daquele programa e também comparar dois partidos de um mesmo município, ou o mesmo partido em 2020 e agora em 24, né, e municípios diferentes, enfim, ele fica muito livre para conhecer um pouco mais desses documentos num único lugar, de uma maneira que é fácil, né, e do jeito que ele achar melhor. O plano de governo é uma exigência da lei, que obriga candidatos a prefeito, governador e presidente a apresentarem seus programas no ato do registro de candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Como o nome sugere, é nesse documento que os concorrentes apontam o que pretendem colocar em prática se forem eleitos. A plataforma pode ser acessada pelo site www.votai.csop.unicamp.br. De Campinas, Lucas Neri. Eu estava analisando aqui, né, os temas dos partidos, né, usando aqui a ferramenta. O tema mais citado no programa de governo do Cidadania, por exemplo, desenvolvimento sustentável. Do Novo, nós temos aqui parcerias público-privadas. Do PCO, direitos dos trabalhadores. Do PT, nós temos desenvolvimento sustentável também como tema mais presente no programa. E do Republicanos, saúde. Tá aí. Pois é, gente, você sabe que é uma ferramenta importantíssima, né? Aliás, aproveitar aqui para poder parabenizar aí colegas também, pesquisadores que tenham desenvolvido. Aproveitar também para mandar um abraço, né, para os professores aí do Departamento de Ciência Política da Unicamp, muito amigos, né, conhecido o professor Oswaldo Amaral, Andréa Freitas, enfim, vários deles que conheço de longa data. E dizer basicamente o seguinte: a ferramenta ela vai auxiliar, né, o querido eleitor do outro lado a poder fazer essa comparação. Traz nuvem de palavras, comparação dos principais temas, termos mais repetidos. Você pode segmentar e pesquisar também por áreas específicas do seu interesse. Então, obviamente, isso ajuda aí na concepção do voto, no sentido de você poder entender um pouco mais sobre quais são as prioridades políticas expressas, ao menos, no plano de governo, que é algo extremamente importante. E, Sandra, um último adendo. Quanto à questão das denúncias, que bom que a gente está tendo cada vez mais denúncias das irregularidades eleitorais e que bom que, de algum modo, através do Pardal, por exemplo, há a possibilidade de você utilizar da internet também, de utilizar uma ferramenta tecnológica para poder provocar a justiça e, quem sabe, a justiça fazer efetivamente a fiscalização e punir os candidatos, né? Porque no final das contas o que a gente quer é isso, não é só ter um meio tecnológico, não é só fazer a denúncia, dar a cara a tapa, mas aqui quem fez, né, algo errado
que seja punido. Exatamente. E hoje também, Bruno, a gente teve a oportunidade de falar com uma procuradora do trabalho sobre o assédio eleitoral no ambiente corporativo, né? Da necessidade de se perceber, né, mesmo que de forma às vezes sutil, essa imposição, né, da escolha do candidato por chefes, enfim, e de como fazer a denúncia também com a abertura de canais pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho que vem pegando pesado também nas últimas eleições, multando muitos daqueles que foram identificados cometendo esse tipo de prática, que é uma prática ilícita, obviamente, de você tentar, de algum modo, influenciar diretamente as pessoas ou até mesmo obrigá-las a direcionar o seu voto para um determinado candidato. Nas eleições, recordo que nas eleições de 2018, depois de 2022, o MP teve uma postura bem enfática quanto a isso, né? E a gente espera que, de fato, isso possa ser desse modo também nessas eleições, só que as pessoas têm que denunciar, né? As pessoas têm que procurar os canais legais para poder fazer a denúncia, porque isso também é uma forma de abuso de poder. Bruno, obrigada pela análise da semana toda e estaremos de volta na segunda com mais. Eu que agradeço, viu, Sandra? Abração para você, abraço Felipe Pereira, bom final de semana para todos os nossos queridos ouvintes. Bruno. Até. Sextamos. Sextamos. Até. CBN